Fala cultivadores, e aí beleza? Então o vídeo de hoje vai ser como cuidar de videiras doentes. Como você pode identificar a doença e como você pode resolver esse problema é o assunto do vídeo de hoje. Acompanha aí, vamos lá. Essa videira aqui, cultivadores, é uma videira de uva rosada, muito boa e de qualidade. Olha aí como estão as uvinhas, olha. Logo logo esses ramos aqui de produção vão começar a ficar maduros, dessa cor aqui. Então, quando eles começarem a ficar maduros, já estão amarelados, né? Eles crescem, desenvolvem, estão verdinhos, então eles vão ficando amarelados e vai escurecendo e logo eles vão ficar desta cor. Então, quando eles começarem a escurecer um pouco mais, essas uvas aqui também vão começar a ficar maduras. E claro que eu estou na expectativa de comer essas uvas aí, muito boas e saborosas. Mas bem, minha videira ela está desenvolvendo bem, continua com bastante folhas verdes e saudáveis. Mas como eu disse para vocês, a falta de monitoramento e a falta de pulverizações pode ocasionar alguns problemas aí na videira. E claro, é sobre esse assunto que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Mesmo dessa forma aqui, as folhas estando o máximo delas verdes ainda, dá para perceber que a folha está bonita, um verde assim viçoso, um verde de folha ainda saudável. Mas como eu disse para vocês, eu estou com quase um mês sem fazer um monitoramento adequado aqui dessa videira em especial e também sem fazer algumas pulverizações específicas e importantes. E por conta da falta desse monitoramento e das pulverizações, a planta ela já começa a mostrar a necessidade de pulverizações. Então, por exemplo, olha aqui. Então, olha, se você identificar aí na sua planta, essa mancha aqui, na parte superior da folha, meio amarelada, e na parte do verso da folha, uma mancha branca, parecendo uma espécie de bolor, algodão assim, uma camada bem fina, na mesma direção, essa doença aqui é conhecida como o míldio na videira. Uma doença bastante conhecida, nossa, que cultivamos videiras em casa, mas ela não dá apenas em videiras. Mas a videira é o foco da vez aqui. Então, se você tiver aí fazendo o monitoramento das suas plantas e perceber essas pintas aqui, essa daqui é conhecida como o míldio. Mas agora que você conhece essa doença, sabe um pouquinho sobre ela, esse fungos, ele é muito sério e ele pode afetar toda a sua planta. Ele pode afetar tanto a parte das folhas, a parte da frente da folha e o verso da folha, como vocês podem ver que já estão danificados. Em alguns casos, em situações mais graves de míldio, a planta acaba ficando com as folhas todas necrosadas. Isso acontece abortamento de folhas, abortamento de inflorescência, abortamento de uvas e também abortamento de brotações novas. Então, é muito importante você ter cuidado aí, prestar atenção, fazer o monitoramento para poder você resolver esse problema fazendo assim a prevenção ou, se for possível, também essa correção. E no vídeo de hoje vocês também vão aprender um pouquinho como fazer essa prevenção e o que você pode fazer para corrigir essa doença que talvez você possa identificar também na sua videira aí, que é chamada como míldio. Vamos falar um pouquinho aqui então da correção. Se sua videira tiver aí tomada de míldio, o que você pode fazer? Não precisa ficar desesperado, não precisa logo meter a tesoura na sua planta ou passar qualquer produto de forma assim desesperada. Não. Se você chega na sua videira, identifica ali no monitoramento, por isso a importância dele. Você identifica que algumas das folhas da sua videira está desta forma, tá vendo aí? Nas partes que ainda continuam meio amareladas, o fundo dela continua assim, daquele jeito que eu mostrei para vocês, parecendo um mofo, algo branco assim, que é a doença do míldio. E essa parte que está já vermelha aqui, já é o míldio necrosando por conta do excesso que está nessa folha. Então, cultivadores, à medida que ele vai avançando, ele vai necrosando toda a folha, essa folha cai e o míldio ele consegue se alastrar para as outras plantas ou até mesmo para o restante das folhas e acaba danificando toda a sua planta aí. Depois de feito esse monitoramento, percebeu que tem apenas algumas folhas danificadas de míldio? Então o que é que você pode fazer? Retira essas folhas, coloca no saco plástico, amarra e joga fora. Nunca retire essas folhas e mantenha ali no local onde você cultiva as suas videiras, senão esse problema aqui ele vai se proliferar e vai atacar todas as plantas que você cultiva em casa e vai passar para os seus vizinhos e assim vai se alastrar todo o ambiente. Então, retira, coloca no saco, joga fora ou uma outra opção aí é você queimar. Mas talvez nesse monitoramento você percebeu que sua planta está infestada. Agora, o que você pode fazer? Nesse caso, talvez seja necessário você ter que podar sua videira. Porque, como eu falei, se você vai segurando esse problema na videira, a tendência do míldio é se alastrar numa folha, nas demais folhas
nos ramos, nos brotos novos, nas uvas se tiverem ou na inflorescência e passar para outra videira que talvez você cultive no lado dessa. Então a ideia é que você elimine, faça uma correção aí por completa, mas da forma certa. Então, está totalmente alastrado de milho de sua planta? Esterilize sua ferramenta, tire um dia para você fazer essa poda, de preferência aquele dia de bastante sol. Por quê? Porque o míldio, ele gosta de temperaturas baixas e alta umidade. Então por isso que ele acaba afetando muitas videiras por aí. E na minha, por conta de falta de monitoramento e falta de pulverizações necessárias, acabou eu tendo que enfrentar essa situação e estou aqui passando para vocês como eu estou resolvendo e como você também pode resolver aí. Então faça a poda da sua planta e faça da mesma forma como eu disse para vocês. Tirou as folhas? Junte no saco e jogue fora ou queime. Se você tiver espaço aí para queimar esse material todo 100%, pode queimar e essa cinza você pode usar aí como fertilizante nas suas plantas. Mas não deixe nenhum resto de poda, folhas, ramos, galhos infestados entre o cultivo de suas videiras ali, para você não ter esses problemas aí. E depois que você fizer essa poda, aí agora faça um enxofre ou faça uma calda bordaleza aí e aplique em todos os ramos da sua planta para melhorar a qualidade dela e evitar que essa doença continue voltando, para você não ter mais problemas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prevenção contra o míldio. A prevenção contra o míldio nas videiras é muito importante e sério. Por isso é melhor a gente fazer a prevenção do que fazer a correção. Então como que você pode prevenir? Então, fez a poda da sua videira de correção, beleza? Ótimo. Agora você vai esperar sua videira brotar novamente. Começou ali a vir os brotos novos, você já fica atento. Quando eles atingirem ali um tamanho de mais ou menos 15 centímetros, você já inicia as pulverizações. Essas pulverizações iniciais aí, cultivadores, é que vai evitar esses problemas futuros. Por quê? Plantas sem monitoramento e sem pulverizações ficam mais suscetíveis às doenças, especialmente a essa daqui, ao míldio. Então, tome muito cuidado aí depois que suas plantas brotam, para você não esquecer de fazer as pulverizações adequadas aí. Isso é muito importante. Mas, se você na prevenção precisa fazer pulverizações, o que você pode usar? Nesse vídeo, vou explicar para vocês também para facilitar aí o seu trabalho. Então, eu vou apresentar duas opções para vocês, como prevenção aí no cultivo de suas videiras, evitando assim o míldio. Você pode fazer a aplicação aí da calda bordaleza. Então, você compra ali o sulfato de cobre e a cal hidratada, faz a mistura, mede o pH e faz as aplicações. Mas se você quiser assim um trabalho mais simples, porém que dê o mesmo resultado, você pode usar esse produto aqui, o Bordamil. Esse fertilizante foliar aqui, ele é muito bom e indicado também contra esses casos de doenças na videira, especialmente o míldio. Mas como você pode usar esse Bordamil? Vou mostrar aqui para vocês como você pode preparar e fazer a aplicação dele nas suas videiras, evitando assim que a doença afete suas plantas. Afinal, o trabalho de prevenção é o que todo mundo quer fazer. Para fazer o preparo desse Bordamil, nós precisamos do sachê Bordamil, esse daqui tem 20 gramas. Precisamos também do pulverizador costal ou manual. Já coloquei aqui também 1 litro de água. E tenho aqui também esse recipiente que mede até 10 gramas, mas dentro dele eu já coloquei 1 grama de Bordamil. Então, é desta forma aqui. Então é só colocar aqui dentro e você já tem a mistura. Fecha o pulverizador e aí agora nós já temos o Bordamil pronto para fazer a aplicação nas videiras. Muito bom, né, cultivadores? Agora que o Bordamil está preparado, 1 grama de Bordamil para 1 litro de água facilita aí o nosso trabalho. Agora vamos lá, vamos na aplicação. Então a aplicação é desta forma aqui. Regula o pulverizador, coloca a pressão, afasta um pouco da videira e começa a pulverizar. As pulverizações precisam ser feitas na parte da frente da folha e especialmente na parte de trás da folha. Afinal, se você aplica somente na parte da frente da folha, você não vai conseguir resolver esse problema aí de míldio na sua planta. Então, ó, faz a pulverização em toda a sua planta, nos cachos, nos ramos, nas ponteiras e na parte de baixo da folha, que é indispensável essa aplicação aí de Bordamil. Então veja aí, cultivadores, como ficou a pulverização, olha. Não precisa ser em muito excesso. Lembrando que o período de aplicação
você pode fazer a cada 15 ou 20 dias na sua planta. Isso vai depender da infestação da doença. Como eu falei, se você conseguir tirar algumas folhas dessa daqui, eliminar e fazer uma pulverização de bordamil ou da cauda bordaleza, vai ser muito bom esse trabalho de correção. Mas, como eu falei para vocês, se a sua videira começa a brotar, quando os ramos estiverem ali em média de 15 centímetros de tamanho, você já prepara a sua bordaleza ou seu bordamil e faz a mesma aplicação, tanto na parte de baixo dos brotos quanto na parte de cima. Finalzinho da tarde, quando o tempo estiver bem fresco e as folhas não estiverem quentes e tampouco o tempo estiver ventando muito. Seguindo essas dicas, cultivadores, com certeza as suas videiras vão ficar muito mais show de bola. Lembrando que o primeiro passo é fazer o monitoramento, depois disso identificar qual é o problema. Identificamos aqui que a minha videira estava com míldio, lembrando que faltou fazer algumas pulverizações, então por conta disso, olha aí o problema querendo se agravar, mas eu já resolvi esse problema e fiz exatamente assim como eu estou passando para vocês aqui. Prepara o bordamil, 1 grama de bordamil para 1 litro de água, tempo fresco, não estiver ventando muito para não afetar aí, perder muito material, e aí você aplica no finalzinho da tarde nas suas videiras. Se você também for usar a bordaleza, o sulfato de cobre e o cal hidratado, você prepara, mede o pH e faz a aplicação da mesma forma. A cada 15 ou 20 dias, dependendo da necessidade, você faz as aplicações. Para a correção, elimina as folhas ou vai ser necessário você fazer uma poda para eliminar todo o material, joga esse material todo fora, dá um banho em toda a sua planta de bordamil ou da própria cauda bordaleza. Para a prevenção, brotos a partir de 15 centímetros você começa já a fazer a aplicação de bordamil ou de cauda bordaleza, que vai surtir o mesmo efeito, vai manter suas plantas aí saudáveis por mais tempo e vai evitar o míldio. Claro, eu tive esse problema aqui agora, estou resolvendo, está dando certo e com certeza desejo que você também siga essas dicas aí e aplique nas suas videiras e conte pra gente qual será o resultado. Vou aproveitar também, não ficar só para mim, vou compartilhar com vocês também aqui na descrição desse vídeo o link desse bordamil e da cauda bordaleza para que vocês possam adquirir. E junto com esses links vou deixar também um cupom muito bom para você ter um desconto aí. Valeu, cultivadores? Então, olha, curte o vídeo, deixa o seu comentário aí, deixa aquele valeu, segue as dicas e conta aqui no vídeo como é que você está resolvendo os problemas da sua videira. No vídeo de hoje vocês aprenderam como identificar a doença míldio, como resolver ela ou fazendo o trabalho de correção ou de prevenção e o que você usar para resolver esses problemas aí. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até uma próxima dica de Cultivando Variedades.